sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e hoje a gente vai trabalhar durante a nossa aula sobre respeito à pluralidade e os diferentes modos de viver. Então vamos lá. Quando a gente fala aí de pluralidade, por meio dela a gente está valorizando as características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que vivem no mundo. Tá? Aqui na imagem é só para vocês verem aí a variedade, de etnias e de grupos sociais que a gente tem aí no mundo todo, tá? Pluralidade cultural consiste na diversidade de culturas e expressões culturais existentes na sociedade. Em diversos países no mundo, cada um possui seus valores, suas culturas e uma forma de ver, de entender e agir, formando assim as diferentes aptidões. No Brasil, é possível ver a diversidade existente entre as regiões brasileiras nas manifestações folclóricas, na culinária, na religiosidade, na música, nas festas tradicionais e em outros aspectos. Para viver democraticamente em uma sociedade plural, é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é formada não só por diferentes etnias, como por imigrantes de diferentes países, Então, além aí de a gente ter várias culturas, no mundo todo, quando a gente fala aí de Brasil, se tratando aí do nosso país, aqui a gente tem também essa variedade, essa pluralidade, de culturas, de etnias. Temos aí os imigrantes, que vieram de outros países e de outras regiões também aí para dentro do nosso país. Então é muito importante que a gente saiba, conhecer essas diferenças e que a gente saiba também respeitar cada uma delas. Além disso, a questão das migrações, colocam em contato grupos diferenciados. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais bastante diversas e que a convivência entre os grupos diferenciados nos planos sociais e culturais muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela discriminação, Isso é causado aí pelas pessoas que não sabem, respeitar as diferenças e a individualidade de cada um, Acaba gerando esse preconceito e essa discriminação por parte delas. Na sociedade colonial, havia uma clara subordinação dos escravos, índios ou negros, aos seus senhores portugueses e seus descendentes. Com o passar do tempo, essa relação passou a ser vista como algo natural. Desse modo, os índios negros passaram a ser vistos como inferiores, não apenas porque desempenhavam papéis subalternos na sociedade, mas por serem considerados membros de etnias inferiores. Na sociedade colonial predominava, portanto, um forte sentimento de discriminação étnica. Então a gente pode observar, a gente pode ver que isso começou desde a época da colonização. Quando os colonizadores europeus eles chegaram aqui, eles fizeram os negros e os índios de escravos. E aí, com o tempo, isso passou a ser visto pelas pessoas como algo natural. Já era tão comum ver aquelas pessoas trabalhando em áreas subalternas aí da sociedade que começaram a olhar isso como algo natural, que era uma população que era inferior aos europeus, as pessoas aí de pele clara, de pele branca. Então, os negros e os índios, que eram diferentes, tinham culturas diferentes, eles começaram aí a ser vistos como pessoas à margem da sociedade, pessoas aí que eram inferiores aos colonizadores da época. Então isso a gente pode observar que esse preconceito, essa inferiorização, ela começa desde esse período da colonização. Um sentimento aí que acabou criando raízes, e até hoje é um traço marcante da sociedade brasileira. O fluxo intenso de imigrantes europeus e também de asiáticos se deu ali ao longo do século XIX e início do século XX. Ao invés de atenuar a discriminação, fez dela um problema ainda mais complexo. Na imagem a gente tem aí a foto de uma família de imigrantes asiáticos. As culturas, elas são produzidas pelos grupos sociais ao longo das suas histórias.
na construção de suas formas de subsistência, na organização da vida social e política, nas suas relações com o meio e com os outros grupos, na produção de conhecimentos e etc. A diferença entre culturas é fruto da singularidade desses processos em cada grupo social. Aí a gente tem, né, vou mostrar um pouquinho para vocês quais são as influências, né, as principais influências que a gente tem aí de outros povos dentro da cultura brasileira. Com destaque aí, primeiramente, né, para os indígenas. Na imagem aí tá aí os povos indígenas, né, exemplificando para vocês. A gente tem muitos traços indígenas, né, na nossa cultura. Se vocês forem observar, tem muitos pratos típicos, né, que são de origem indígena, principalmente aí o tacacá, né, essas comidas, né, mais típicas aqui da região norte, elas têm muitas delas, né, vêm aí, são originadas dos povos indígenas. Temos também influências culturais no Brasil, europeia, na imagem aí essa fantasia de carnaval, tá? O carnaval, né, ele é uma festa, né, é uma festa que ele vem influenciada pelos povos europeus, é característica deles, né, e a gente tem essa influência aí dos povos da Europa, né, justamente também pela questão do carnaval. Temos aí a influência africana, principalmente aí difundida nas religiões, né? Aqui no Brasil a gente tem muitas religiões como Umbanda, Candomblé, né, e demais outras religiões que fazem parte aí de origem africana, né, que são influências dos povos africanos. E é isso, gente. A última imagem é uma mensagem aí para vocês, né, que é importante a gente respeitar, né, a diversidade, e esse respeito à diversidade é defender o direito à igualdade. Não é porque existem povos, existem pessoas que têm uma cor diferente, que têm uma forma de falar diferente, que têm uma cultura diferente da sua, da minha, da nossa, né, que não devam ser respeitados, né, que não devam aí ter o seu respeito, o seu lugar, o seu direito na nossa sociedade. Então é muito importante para a gente que a gente saiba, né, é muito importante para a população no mundo todo, não só aqui no Brasil, né, que a gente saiba respeitar as diferenças de cada pessoa, de cada indivíduo, tá? Então é isso, respeitar a diversidade é defender o direito à igualdade. Agora a gente vai aí para o nosso exercitando, para saber se vocês conseguiram, né, compreender, entender direitinho a nossa aula de hoje. Primeira questão. A cultura afro-brasileira faz parte da herança cultural do nosso país. Ela reúne costumes e tradições de diversos povos africanos que desde a colonização habitam o território brasileiro. De todos os elementos que atualmente fazem parte da nossa cultura, o único que não possui aspectos de origem africana é, prestem atenção, qual dessas alternativas, tá, não possui aspectos de origem africana? Alternativa A, tapioca. Alternativa B, a capoeira. Alternativa C, o jongo. Alternativa D, umbanda. Ou alternativa E, o candomblé. Vamos ver se você acertou aí a alternativa correta? Então, se você respondeu que a alternativa, né, que não possui aspecto de origem africana, se você respondeu que a alternativa A, você acertou, tá? Todas as demais alternativas são elementos aí que fazem parte da cultura africana, com exceção aí da alternativa A, né, a tapioca, porque ela é de origem o quê? Indígena, tá? Não faz parte da cultura africana e sim dos povos indígenas, ok? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam que para assistir mais aulas como esta, é só acessar a nossa plataforma Eduque. E até a nossa próxima aula.